Falta pouco mais de um mês para a estreia da 10ª temporada de The Blacklist lá nos Estados Unidos, e para muita gente é difícil chegar na 10ª temporada lembrando tudo o que aconteceu de importante nas 9 temporadas anteriores. Para isso eu vou resumir as 9 temporadas para vocês daqui nas próximas semanas, porque eu vou dividir em 3 partes. Então essa é a primeira parte, resumindo a primeira, segunda e terceira temporada de The Blacklist, ou de Lista Negra, seja lá como você chame. Vem comigo para relembrar esse comecinho da série. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, de volta aqui com meu chapeuzinho, que é sinal de que eu vou voltar a falar de The Blacklist, porque a 10ª temporada tá chegando, e esses vídeos de resumo também vão servir como um teste. Vocês ainda estão interessados em The Blacklist? Querem que eu continue fazendo as reviews ali, as críticas de cada um dos episódios, como eu fiz na 8ª e na 9ª? Se for o seu caso, me avisa nos comentários, que se tiver muita gente realmente querendo que isso aconteça, aí eu faço de novo pra gente trocando ideia a cada episódio que for lançado. E lembrando que a 10ª temporada estreia no dia 26 de fevereiro, só que lá nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil ainda não tem data nem pra chegar a 9ª na Netflix ou em qualquer outro lugar. Imagine a 10ª. Então vai demorar, não se preocupe. Quer assistir? Dá teu jeito, usa a tua internet da forma que precisa ser usada para conseguir acessar antes de chegar aqui. Então vamos começar. Hoje eu vou resumir as 3 primeiras temporadas com as coisas mais importantes. Pode ser que eu deixe uma outra coisinha de fora, mas se você sente falta de alguma coisa, avisa nos comentários também, pra gente poder trabalhar junto nessas lembranças, fechou? Então vamos começar já com a primeira temporada, né? O começo de tudo, o começo da história. Raymond Reginald, um ex-militar naval, né, da Marinha lá dos Estados Unidos, que se tornou um dos maiores criminosos, os maiores gênios do crime da história, e entrou pro top 10 fugitivos do FBI e está sumido há muito tempo que ninguém acha ele. Eis que num belo dia, absolutamente do nada, ele se entrega ao FBI, entrando lá na sede e pedindo para falar com o Harold Cooper, que é um diretor assistente do FBI e uma pessoa que tem uma patente alta lá dentro para cumprir com as exigências que ele ia pedir dali para frente. A primeira delas, é claro, foi falar única e exclusivamente com a Elizabeth King. I speak only with Elizabeth Keene. E quem era Elizabeth King? Ninguém conhecia, porque ela estava começando o seu primeiro dia no FBI como uma profiler. E aí já se levantavam muitas suspeitas, né? Qual que é a relação entre eles dois? Por que que o Reginald exigiu, não, o maior criminoso, um dos maiores criminosos da história, exigiu falar com uma mulher que está começando agora no FBI? Será que ela é cúmplice? Será que ela é filha? Será que eles têm algum outro tipo de relação? São parceiros de crime? O que está acontecendo? E 9 temporadas depois, ainda não descobrimos, mas temos nossas teorias. A partir daí, o Reginald começa a trabalhar em conjunto com o FBI, entregando um terrorista que estava nos Estados Unidos, mas que todo mundo achava que ele tinha morrido. Depois que ele foi capturado, o Reginald revela que tem uma outra lista, né, uma grande lista com vários outros nomes de criminosos que o FBI procura, e alguns que o FBI nem sabe da existência e que eles acabam chamando de lista negra. It's called the Blacklist. That sounds exciting. E a partir daí é montada uma força-tarefa para trabalhar junto com o Reginald para começarem a série e começar a prender vários criminosos, enquanto o Reginald, claro, tem os seus ganhos em cada um dos casos ali. Então daí pra frente, Elizabeth King começa a descobrir muitas coisas sobre sua vida que ela não sabia, como por exemplo, o seu próprio marido Tom King, que era um agente duplo, que era um cara que tinha várias outras identidades secretas, né, com um monte de passaporte, um monte de coisa, e que ela não sabia de nada disso. Ele era apenas um cara normal pra ela, que vivia sua vidinha ali e planejavam ter uma vida juntos no futuro. É claro que quando ela confronta ele nega, e ela acredita nisso até por um certo tempo ali da primeira temporada ainda. Depois de umas dicas do Reginald, ela continua investigando e acaba descobrindo a verdade, que o Tom King era um agente duplo, que era um cara que tá envolvido com vários crimes e que só entrou na vida dela porque ela era um alvo dele. Nessa temporada, a Liz também tem alguns flashes, algumas lembranças ali de um incêndio que aconteceu quando ela era pequena e tal, que ela achava que tinha acontecido quando ela tinha 12 anos, mas na verdade ela tinha 5, e não tem muitas memórias claras sobre isso, mas começam a ter uns flashes ali que revelam coisas importantes para quando for revelar a identidade do Reginald em relação dele com a Elizabeth King. Mas é uma coisa que ainda por enquanto tá só na teoria mesmo. O que a gente sabe é que o Reginald tá envolvido de alguma forma naquele incêndio, que ele estava lá presente naquele dia. É a única informação que é certeza. Eis que lá no meio da temporada, mais ou menos, a gente conhece o Ansel Garrick, que é um cara que já tinha trabalhado no passado com o Reginald, mas que agora estava vindo atrás dele e chega a invadir a força-tarefa da FBI para pegar o Reginald. Ele se tranca lá na caixa e o Ansel fica tentando várias formas de tirar o Reginald de lá de dentro, até chegar a ameaçar o Denver de morte. O Reginald se comove, fica triste, mas não se entrega. Até que o Ansel percebe que ele tem uma relação diferente com a Elizabeth King, ameaça matar ela, e aí sim o Reginald se move e com a ajuda do Ansel ele acaba saindo e se entregando. O Reginald é sequestrado pelo Ansel Garrick, mas consegue se soltar e foge, porque ele sabe que tá correndo perigo e tá colocando outras pessoas em risco também, então ele precisa entender o que tá acontecendo em volta dele, né, quem que tá prejudicando ele, querendo prejudicar ele de alguma forma, e para isso ele se afasta de todo mundo, inclusive da Elizabeth King. Mas nesse momento acontece uma ligação telefônica ali entre eles dois,
onde a Elizabeth King pergunta pela primeira vez se o Reginald é o pai dela. Ele hesita na resposta por alguns segundos, mas acaba falando que não. Are you my father? No. E logo em seguida, nesse momento também que ele deixa um alerta pra Liz pra tomar cuidado com o Tom King. Nessa temporada também tivemos um momento que acontece antes disso ainda, antes desse do Uncle Garrick e tudo mais, que é o Reginald matando o Sam. O Sam era o pai adotivo da Elizabeth King, que criou ela quando ela ainda era macha, né, e se tornou Elizabeth King, e ele tava no hospital, no leito de morte, ali passando por algumas dificuldades de saúde, e disse pro Reginald que ia falar toda a verdade pra Elizabeth King. O Reginald, pra proteger o seu segredo, acaba matando ele sufocado com um travesseiro. A Elizabeth King fica sabendo disso um tempo depois, confronta o próprio Reginald, que confirma a história, fala que realmente matou o Sam, ela chama ele de um monstro e fala que não vai mais trabalhar com ele. Logo em seguida ela pede demissão do FBI, o que faz com que o acordo de imunidade do Reginald vá por água abaixo, porque ele só falava com ela, né? Ele tratava diretamente com ela as coisas, ela não estando mais lá, não tem mais força-tarefa, o acordo de imunidade já era, eles acabam prendendo o Raymond Reginald. Mas ele dá os pulos dele e consegue se soltar com a ajuda do Alan Fitch, que é um cara muito poderoso que participava de um grupo chamado Cabal, que a gente acaba descobrindo um pouco mais pra frente. Esse Alan Fitch consegue organizar uma transferência de cadeia pro Reginald e era tudo que ele precisava para conseguir fugir dali. Com todas as descobertas recentes, a Liz confronta de novo o Tom e eles acabam tendo uma briga muito intensa, mostrando que ele realmente era tudo que o Reginald acusava ele de ser, esse agente duplo e tudo mais. A Liz consegue ganhar a treta e dar uns tiros nele. E um pouco antes do Tom morrer, ele acaba contando um segredo no ouvido da Liz, contando que o pai dela ainda estava vivo. Não o Sam, mas o pai biológico. E mais pro finalzinho da temporada, a gente descobre também que a pessoa que estava por trás de prejudicar o Reginald tanto assim, era um cara chamado Berlin, que era um cara que pagava o Tom também para fazer as coisas que ele estava fazendo. E nessa caça ao Berlin, né, da Força Tarefa ali, mais pro finalzinho da temporada, a gente tem a primeira baixa na Força Tarefa, que foi a morte da Mira Malik, que era uma das integrantes ali da Força Tarefa e durou apenas uma temporada. Ela teve sua garganta cortada no meio de uma boate, enquanto eles procuravam pelo Berlim. E ainda antes de acabar essa temporada, tivemos uma conversa entre a Liz e o Reginald, quando ela revela que tem o sentimento de que o pai dela realmente ainda esteja vivo, que ela quer ir atrás, mas o Reginald garante pra ela que o pai dela morreu naquele incêndio. Your father is dead. He died in that fire. Um pouco depois, a gente vê o próprio Reginald numa cena com as costas todas cheias de cicatrizes de queimadura, o que deixa no ar aí a verdadeira identidade dele, ou que no mínimo ele estava presente naquele dia. E assim terminamos a primeira temporada, que foi muito importante, que traz muitas revelações, mas que deixa tudo ainda na área da imaginação, da especulação, né? Nada revelado especificamente. Agora vamos para um resuminho da segunda temporada. Só queria lembrar, se você já chegou até aqui, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Tem muitos vídeos de The Blacklist aqui. Se você já é inscrito há muito tempo, por causa dos vídeos de The Blacklist, inclusive, recomendo esse canal para outras pessoas também. Inclusive, esses vídeos são ótimos para mandar para pessoas que nunca assistiram, mas estão com preguiça de ver todas as temporadas. Fala, ó, Tó, assiste o resumo aí, que talvez você se interesse. Então manda esse vídeo para essas pessoas, ou pega um vídeo de alguma outra série que ela gosta, que eu falo de várias séries aqui, e manda também. Vamos trazer mais pessoas aqui, rumo aos 300 mil inscritos, que eu gostaria muito de chegar ainda esse ano aqui no canal. Conto com a sua ajuda, e também tô precisando crescer no Instagram. Então se você já é inscrito aqui, me segue lá também. O link tá aqui na descrição, mas é @minhavidaeuma-série se você quiser pesquisar lá. Tem um underlinezinho no final, mas se você pesquisar assim, você vai me encontrar da mesma forma. Fechou? Já tá me seguindo lá? Já tá inscrito? Já deixou seu like? Ativou a notificação? Bora pro resumo da segunda temporada. Ela já começa com a volta do Berlin, né, indo atrás do Reginald, porque ele quer se vingar do Reginald de alguma forma, já que ele acredita que o Reginald é quem matou a sua filha muitos anos atrás. Então, para tentar se vingar, ele sequestra a ex-esposa do Reginald e fala que vai mandar pelo correio pedacinho por pedacinho dela, chega até mandar um dedo dela também para ele. Aí o Reginald fica desesperado, consegue uns contatos ali, vai atrás e acaba descobrindo e roubando todo o dinheiro, cada centavo que o Berlin tinha em outro país. E aí ele deixa esse dinheiro meio que de refém, né, para usar como moeda de troca para salvar a ex-esposa dele. Então ele devolve o dinheiro pro Berlin na transferência e pega a ex-esposa dele de volta, viva, né, e com saúde, tirando um dedo. Nessa temporada também tivemos a chegada de uma nova integrante para a Força Tarefa, já que perdemos uma, né, a Mira Malik, que morreu no finalzinho. No começo da segunda temporada chega a Samar Nawab, nossa querida Samar, que é uma ex-agente da Mossad e que entrou ali também meio que a pedido do Reginald, né, não pedido diretamente para a Força Tarefa, mas pedido para ela, para que ela entrasse lá e ele conseguisse alguém de confiança trabalhando ali no meio. Também no começo dessa temporada a gente descobre que na verdade o Tom não morreu. Ele tomou uns tiros lá da Elizabeth King, parecia que ele ia morrer, mas na verdade ela curou
torturou ele e deixou ele preso em cativeiro por muito tempo para conseguir mais respostas. Vai passando alguns episódios dessa temporada e o Reginald encontra, vejam só vocês, a filha do Berlim, viva e com saúde, que ele acreditava que ela tinha sido morta pelo próprio Reginald. Então o Red pega a filha do Berlim, marca um encontro com ele, prova que a filha dele tá viva, e aí eles descobrem que tinha uma pessoa que estava tramando contra os dois, né? O inimigo em comum entre eles dois. Então eles juntam forças, vão atrás e descobrem que foi o Alan Fitz, aquele cara do Cabal que ajudou a liberar o Redstone na primeira temporada. Ele estava envolvido em toda essa treta aqui, e o Redstone dá a chance ali pro Berlim se vingar do próprio Alan Fitz, estourando a cabeça dele. Mas pouco antes disso, o Alan Fitz revela pro Redstone que tem uma coisa grande vindo atrás dele, né? Uma coisa grande para acontecer, se referindo ao grupo do Cabal que estava indo atrás do Redstone. Depois da morte do Alan Fitz, o Redstone e o Berlim eles se sentam meio que para comemorar, ou, né, a coisa que eles tinham conseguido ali, só que o Redstone aproveita para matar o Berlim também, porque o Berlim tinha prejudicado bastante ele, então ele aproveitou e matou o Berlim ali também para não ter mais dor de cabeça. Olha quem chegou no rolê, que fica muito melhor com o chapéu do que eu, vocês não concordam comigo? E vou continuar aqui o resumo, mas falar que a partir de agora tem participação especial. Você ficou lindo com esse chapéu, filho? Então, continuando aqui, né, foi passando alguns episódios e a Liz finalmente soltou o Tom, né, que tava preso em cativeiro, e ele vai pedir ajuda pro Reginald, né, pra se restabelecer, pra se reerguer de novo, porque ele ficou meio que sem sentido na vida. Ele trabalhava com Berlim, Berlim morreu, e agora o que ele faz? Né, então ele pede ajuda do Reginald, o Reginald ajuda, mas fala, nunca mais chegue perto da Elizabeth King. E ele prometeu que não ia chegar, mas a gente sabe que essa promessa não levou a lugar nenhum. No meio dessa temporada, a gente teve mais um ataque à Força Tarefa, mais um ataque ao Reginald e Elizabeth King, dessa vez feita pelo Luther Braxton, que era um mercenário contratado pelo Cabal para conseguir pegar o Reginald e descobrir informações sobre o Fulcro. O Fulcro era um pendrive, né, um arquivo de informações que revelava todos os segredos mais sujos desse Cabal, todas as pessoas que estavam envolvidas e tudo mais. Então eles queriam saber se o Reginald realmente tinha esse arquivo, que ele usava de chantagem contra o grupo do Cabal. Aí o Luther vai atrás do Reginald, não consegue pegar o Reginald, mas pega a Elizabeth King e sequestra uma outra pessoa, também uma médica, que é especialista em mexer nas memórias das pessoas e tal, para que ela tente acessar as memórias da Elizabeth King quando era criança, para saber se ela lembra, se ela estava presente, aonde foi guardado esse fulcro e tal, para eles conseguirem pegar. Então eles mexem muito na memória da Liz nesses dois episódios aí, que é o episódio duplo, e nessas mexidas de memória a gente descobre mais coisas sobre o incêndio, mais coisas sobre a infância da Elizabeth King também, algumas coisas importantes que aconteceram, como o fato, por exemplo, de ela ter atirado no próprio pai. Pelo menos é isso que a lembrança dela mostra, sendo que muita gente esquece que essa médica no finalzinho fala, ó, suas memórias estão muito bagunçadas, já mexeram nas suas memórias, é outra informação importante, já mexeram nas suas memórias. Então, talvez essas coisas tenham acontecido, mas de alguma forma um pouco distorcida. As pessoas que você tá vendo, talvez não sejam aquelas exatamente pessoas. The people in the events may have been there, but in different roles. Então ela pode ter atirado na mãe, ela pode ter atirado em alguma outra pessoa. Foi pelo menos isso que eu entendi. Algum tempo vai se passando e o Tom e a Elizabeth King se reaproximam, né? Meio que naquelas, vão ficando juntos de novo e tal. E a gente sabe onde isso vai dar, daqui a pouco eu falo. E mais pro final dessa segunda temporada, a gente descobre algumas coisas sobre um senador chamado Tom Conley, que tava começando a chantagear a Liz e o Reginald pra conseguir algumas coisas que ele queria e tal. E é um cara muito poderoso, é o senador dos Estados Unidos, não é pouca coisa. E aí a Elizabeth King, vendo que não teria como vencer ele, pega uma arma e atira nele pra matar de vez, pra acabar com toda essa história de chantagem. Só que isso faz com que ela se torne uma foragida do FBI, entrando pro top 10 mais procurados. E justamente nesse tiro é que dá o gatilho, né, já que ela tinha mexido nas memórias dela e tal. Aí nesse momento dá o gatilho pra ela lembrar do tiro que ela deu no pai dela, que talvez não seja o pai dela. Deixa isso aqui no ar também. A partir daí a Força Tarefa recebe a missão não só de procurar o Reginald, mas também começar a caçar a própria Elizabeth King, que se tornou uma foragida, e ela recebe a ajuda do Reginald pra conseguir fugir de tudo isso. E o Reginald acaba vazando algumas coisas do Fulcro, também algumas informações do Cabal, da existência do Cabal também, que até então era totalmente nas sombras. Ele trouxe isso pra luz, pra mostrar que ele tinha sim o arquivo e deixar as pessoas com o furiquinho na mão. E mais ou menos foi isso que aconteceu de importante na segunda temporada. Então tivemos algumas coisas aí também referentes à identidade do Reginald, principalmente se tratando das memórias da Elizabeth King, do incêndio e tal, que são coisas que sempre estão voltando pra trazer respostas novas pra gente. Então agora vamos para a parte final desse vídeo, que é o resumo da terceira temporada lá de The Blacklist. Mas antes, lembrando você de ir lá conhecer Maria Pontilhada se você ainda não conhece, @Maria Pontilhada no Instagram, que faz camisetas, blusas bordadas como essa de The Blacklist que eu estou usando. Se tudo der certo até a 10ª temporada estrear, eu vou estar com uma camiseta nova, então vocês não podem perder. Sigam ela lá para serem os primeiros a pedir a camiseta quando ela chegar. Que inclusive, provavelmente ela mostra essa nova camiseta lá no Instagram muito antes de chegar aqui nos vídeos, então tem que seguir lá, o link tá na descrição para facilitar seu trabalho. Se você quiser pedir uma camiseta por lá, seja The Blacklist ou qualquer outra que ela faz personalizada e à mão, entrega para todo o Brasil, é só mandar mensagem pela DM e falar que você conheceu aqui através do canal. Agora sim, vamos para o resumo da terceira temporada de The Blacklist.
twist que grande parte dela, praticamente a metade da terceira temporada, é a Liz fugindo da Força Tarefa. É o Ressler que agora tá como líder ali, como diretor assistente interino, porque o Harold Cooper tinha pedido demissão, esqueci de falar. O Harold Cooper pediu demissão, né, pediu renúncia ali do cargo dele, porque ele não queria caçar a Elizabeth King. Então o Donald Ressler ficou à frente pra caçar ela. E ela, com a ajuda do Reznor, tá fugindo, pinta o cabelo de loiro, todas aquelas coisas que a gente lembra mais ou menos. E enquanto eles estão fugindo, eles estão buscando alguns meios de limpar o nome dela, inclusive a própria Força Tarefa também, em paralelo, vai trabalhando pra isso acontecer, porque eles gostam da Elizabeth King, né? Enquanto tudo isso tá acontecendo, o próprio Reznor também tá tramando o plano dele, que normalmente é o que mais funciona, né, porque ele conhece mais coisas. Então ele começa a juntar provas de que alguns integrantes, alguns grandes nomes do Cabal estavam envolvidos em crimes na Venezuela, né, fora do seu próprio país. E aí ele pega essas provas, leva para o ministro de Relações Internacionais lá da Venezuela, para mostrar, ó, aqui, ó, essa galera aqui, tudo dos Estados Unidos, tudo é corrupto e fizeram esses crimes no seu país. Então essas coisas começaram a tomar grandes proporções, né, públicas, internacionais e tal, até que eles conseguiram finalmente limpar o nome da Elizabeth King, mas ela não poderia voltar para a Força Tarefa, pelo menos não por enquanto. Então ela começou a trabalhar como consultora apenas, mas pelo menos já estava livre das acusações. E enquanto eles estavam sendo caçados pela Força Tarefa, o Ressler foi obrigado, né, pelos chefes lá do FBI, a trabalhar com o chefe da CIA, né, para que eles trabalhassem em conjunto para pegar a Elizabeth King. Só que eles não sabiam que o chefe da CIA também era um dos chefes do Cabal. Então ele estava por dentro de todo o desenvolvimento, de toda a busca, e ele sabia todo o pé que estava a investigação desse grupo Cabal, e acabava até atrapalhando a investigação porque ele estava envolvido. Eis que quando não tem mais jeito, eles revelam tudo, o Reznor acaba pegando esse chefe aí da CIA, leva para dar um rolê de jatinho, e mata ele jogando ele de lá de cima, no mesmo momento que está sendo revelado para o mundo inteiro que ele era corrupto e o chefe do Cabal. E aí as coisas parecem que vai começar a ficar tudo bem, né? O Tom King e a Elizabeth King estão se acertando mais ainda, resolvem casar, a Liz está grávida, né? Que é na terceira temporada que ela engravida, da Agnes, vai ficar tudo bem e tal, tem o casamento deles, mas no dia do casamento quem chega? O Solomon, que é um grande blacklister também, que aparece algumas vezes na terceira temporada, e ele acaba atacando o casamento deles dois, dando tiro pra todo lado, mano, é um tiroteio esse episódio que é muito legal, inclusive, uma das cenas que eu mais gosto. A Liz e o Tom acabam conseguindo fugir, enquanto o Reznor, o Dembe e todo mundo ali tá segurando as pessoas no tiroteio, fingindo que eles estão lá dentro ainda. Só que o Solomon fica sabendo que ela tá fugindo no carro e vai atrás dela, e ela e o Tom acabam sofrendo um acidente, batendo na traseira de um caminhão. E aí, por causa desse acidente, a Liz começa a entrar em trabalho de parto, e o Reznor chega até ela e dá tudo certo, e eles conseguem toda uma equipe médica ali no armazém que eles estão escondidos para conseguir fazer o parto e o nascimento da Agnes. Ela nasce muito saudável, dá tudo certo, mas a Liz começa a ter algumas dores, alguns problemas e precisa ser levada para um hospital urgente. Eles colocam ela em uma van para conseguir levar para o hospital, só que são interceptados pelo Solomon de novo, e a Liz não consegue chegar no hospital a tempo e acaba morrendo. Aí fica todo mundo em choque, inclusive o próprio Reznor, inclusive as pessoas que estão assistindo a série. Como assim a Elizabeth King morreu? Tipo, a personagem principal morreu agora, nem acabou a terceira temporada ainda. O que tá acontecendo? Ficou todo mundo em choque nessa época, e o Reznor ficou desolado, né? Porque ele fez de tudo pra proteger a Elizabeth King, mas não conseguiu, ela morreu na frente dele, sem que ele pudesse fazer nada. Então ele fica muito mal com isso, e no episódio seguinte ele se isola de todo mundo e vai pra uma casa meio que na praia, uma casa meio abandonada, e encontra uma mulher jovem e ruiva que tá por ali, que tava tentando se matar no mar e tal, e eles começam a se relacionar, tem uma noite ali enfrentando alguns bandidos, até que ele descobre que era uma alucinação dele, que aquela era a jovem Katarina Rostova, e que na verdade ela não estava lá, era tudo da cabeça dele. Esse episódio, que tem o nome de Cap May, esse episódio, que é conhecido como Cap May, é um episódio muito importante para fortalecer a teoria rederina ou para fortalecer a teoria também de que o Reznor é o próprio Red desde o começo. Dependendo da perspectiva que você assistir esse episódio, dá para corroborar as duas teorias. E nesse tempo aí, depois da morte da Elizabeth King, o Tom acaba fugindo com a Agnes, ele tava cuidando dela, o Reznor pediu para ele cuidar dela e tal, e quando o Reznor volta, o Tom fugiu. E aí o Reznor ficou sem a Agnes, ficou sem a Elizabeth King, sem o Tom, eu ia falar, mas ele não liga muito pro Tom também, né? Mas aí no finalzinho da temporada a gente descobre que estavam sendo enganados esse tempo todo, e na verdade a Elizabeth King não morreu coisa nenhuma, ela estava viva, e foi tudo um plano da Mr. Kaplan para ajudar o Tom, a Elizabeth King e a Agnes principalmente a ficar longe desse mundo de crime que o Reznor trouxe para a vida deles. O Reznor descobre tudo isso, descobre que ela está viva, descobre que foi culpa da Mr. Kaplan que planejou tudo isso, e se sente traído e fica putaço com ela, que era uma pessoa de confiança dele, mas que nesse momento do final da terceira temporada fica meio que no ar. O que será que ele vai fazer com a Mr. Kaplan por causa dessa traição? Enquanto isso, a Elizabeth King, que deveria estar bem ao lado do Tom e da Agnes, acaba sendo sequestrado por um cara chamado Alexander Kirk, que se revela para ela sendo o seu pai
verdadeiro, seu pai biológico, que na verdade tem o nome de Konstantin Rostov, seu nome russo. Masha, I'm your father. E com essa revelação, a terceira temporada termina, né? No ar, caramba, quem é esse cara? Será que ele é pai dela mesmo e tal, não sei o que? Será que finalmente descobrimos? Teremos novas informações nas próximas temporadas, mas por enquanto esse vídeo termina por aqui, resumindo apenas esse início, essas 3 primeiras temporadas. Espero não ter esquecido de nada importante, mas se eu esqueci, não esquece de deixar nos comentários. Se inscreve nesse canal clicando na bolinha que vai estar aqui desse lado, porque em breve vai ter os resumos das temporadas posteriores também, 4, 5, 6, depois 7, 8 e 9. E enquanto isso, eu vi outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Aqui em cima tem a playlist de The Blacklist. Todos os vídeos que eu já fiz sobre essa série, teorias, críticas e um monte de outras coisas estão tudo aqui em cima. Ou então assistir esse outro vídeo aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima e valeu. Dá tchau pra galera, filha. Foi quase um tchau isso.